Eu quero aqui relembrar que em 1908, na cidade de Chicago, Illinois, está à disposição de toda a Irmandade nas congregações um livrinho chamado Mensagens, que Deus naquela época se usou de alguém para falar com seu povo. E falando com seu povo, Deus deixou ali registrado entre aquelas mensagens um trecho que dizia: todos serão perseguidos por causa do meu nome, cantarão ainda uma vez os meus cânticos entre as grades das prisões. Mas será por pouco tempo, porque eu chegarei e vos tirarei para fora. Segundo isso que Deus falou nessa época, nós podemos provar agora que essa promessa, ela está viva entre nós. A todos quantos esse testemunho ouvirem, esse testemunho que nós estamos aqui gravando, é para ser distribuído entre aqueles que participaram dessa obra. E se caso essa gravação for à mão de mais alguém, nós temos certeza que esse alguém não vai achar ruim de ter em mãos a gravação desta obra, mas vai também tirar proveito disso. Porque antes eu quero dizer que se um dia alguém não pegasse alguma coisa de escrever e não tivesse gravado, escrito na pedra, no couro, hoje nós não conheceríamos as obras que Deus fez no passado. Mas por alguém no passado ter gravado, ou não foi por som, mas por alguém ter gravado as obras do passado, hoje nós temos acesso a elas e é com elas que nós alimentamos a nossa fé e conduta. Eu agradeço a Deus por quanto nasceu na cidade de Itaciba o nosso irmão Antônio, num lar cristão, e ainda criança se mudou para Osasco, na cidade de São Paulo. Com 12 anos, ele obedeceu a Deus e, servindo ao Senhor e sendo fiel a Deus, passou o seu tempo servindo ao Senhor. No ano de 1983, nosso irmão Antônio, junto a alguns irmãos, por divina revelação de Deus, eles foram enviados numa cidade da Bahia, na cidade de Mortugaba. Por divina revelação, Deus mostrava que naquela cidade havia uma obra maligna, e aquela obra maligna atraía muita gente, muita curiosidade, e que em cima daquela obra maligna Deus faria uma grande obra para o seu nome ser glorificado. Em 83, junto a outros irmãos, nosso irmão Antônio chegando ali, eles se depararam com um quadro muito difícil. Uma mulher que há muitos anos Satanás mantinha presa, e ela tinha sido presa numa jaula por determinação da justiça, porque os espíritos que tomavam ela, aquela legião, era uma legião de força maléfica, e ela sendo tomada por aquela legião, ela tinha um espírito muito agressivo, e a autoridade haviam feito uma jaula de madeira, e no meio de um pasto, dentro de uma casinha de adube, eles colocaram aquela mulher enjaulada, e como um bicho ela ficava ali. Mas Deus, tendo enviado os servos de Deus, Deus prometeu que sobre aquela situação o Senhor faria uma grande obra. Os dias passaram e nossos irmãos, mês a mês, passaram a participar daquela missão, voltando ali mês a mês, e a dificuldade batia na porta, mas o Senhor dava força, e o tempo passou, e depois de 2 anos de missão, de viagem, de esforço, o Senhor então determinou que naquele dia, naquela viagem, o Senhor tiraria aquela mulher da jaula. A cidade parou, o povo que tinha curiosidade de ver aquela obra foram todos para aquele local, o delegado, as autoridades da pequena cidade, e o delegado dizendo para os irmãos: eu sei que vocês vieram trazer boas coisas para a nossa cidade, eu sei que vocês vieram aqui a mandados de Deus, eu sei de tudo, mas por ser determinação da justiça, que ela está dentro dessa jaula, eu preciso que vocês assinem para mim um termo de responsabilidade, que se essa obra não acontecer, se essa mulher não for liberta, os danos que ela cometer fora dessa prisão, ainda que Deus já me mostrou no meio de vocês que existem sinais de Deus, mas caso contrário, ela fizer alguma obra maligna, vocês são responsáveis por aquilo que ela cometer. E os servos de Deus assinando aquele termo, nosso irmão Antônio entrou para dentro daquela casa, e uma senhora magrinha,
ela estava ali fora da jaula, quando as mãos daquela mulher enjaulada pegou-se aos braços dela. E parece que aquela virtude maligna transmitiu-se para aquela velhinha que estava ao lado de fora. E aquela que estava dentro da jaula caiu, se desmaiou. E aquela velhinha de fora, tomada por aquela legião, ela erguia os braços e dizia: ninguém vai pôr a mão nessa jaula. E o Senhor, dando ordem, por irmão Antônio se afastar um pouco e esperar a ordem de Deus, Deus queria mostrar para aquele povo que aquela obra não era brincadeira e que aquela obra só Deus podia fazer naquela hora. O delegado, vendo aquilo, pediu para que um dos soldados tirasse aquela velhinha que estava de frente da jaula, atrapalhando a obra. E naquela hora que o soldado tocou a mão nela, ela bateu no soldado, ele caiu uns 2 metros para trás desmaiado. E tendo ali estado desmaiado no chão, o delegado pediu que eles avançassem e tirassem a velhinha. E mais 3 soldados avançaram e ela tornou a derrubar os 3 por terra. Então, quando viram que aquilo não era brincadeira, o povo correu uns para dentro dos carros, outros para debaixo dos carros, outros para o pasto. Tem gente que diz: eu não gosto de crente, mas nessa hora o crente serve para alguma coisa. Os que não eram crente fugiu tudo, só ficou os crentes nessa hora. Então o Senhor, tomando ordem, disse para o irmão Antônio que podia avançar sobre aquela velhinha, que o Senhor repreenderia aquela legião que a possuía. E ela foi repreendida em nome do Senhor Jesus. O irmão Antônio, avançando sobre aquela jaula, usando de algumas ferramentas, começou a desmontar e foi desmontando tudo. E quando ele ia desmontando, tirando aquelas madeiras, serrando, cortando, arrebentando, aquelas irmãs tomadas por Deus, com os véus na cabeça, falavam em língua, manifestavam a promessa, a virtude de Deus tomava naquela hora. Então o irmão Antônio, que não foi a primeira vez, pela interpretação de linguagens, ele entendeu que Deus falava na boca de uma das irmãs em línguas e dizia assim: tira um véu da cabeça da minha serva e veste sobre ela agora, dentro dessa jaula, que eu vou fazer uma obra. E quando ele avançou sobre aquela irmã e pegou aquele véu, a jaula já estando em parte desmontada, ele foi por cima. Quando ele levou o véu dentro daquela jaula para vestir sobre a cabeça daquela mulher possuída, aquela mulher pegou no véu. Quando ela tocou no véu, Senhor libertou na hora. Aquela legião foi expulsa para o inferno, aquela legião foi embora por 7 caminhos. Aquela mulher, dando um grito, saltou fora da jaula, com o véu enrolado na mão, liberta por completo. As irmãs entraram, deram um banho nela, o povo lá fora esperava para ver aquele acontecimento. E quando ela já estava pronta para se apresentar para o povo, que ela foi saindo, o véuzinho enrolado na mão, ela parou a porta e pediu assim: eu quero sair junto com o irmão Antônio. O irmão Antônio pegou-se ao braço dela e foi os dois saindo. Depois de tantos anos possuída por aquela legião, depois de tanto sofrimento, depois de tanta dor, agora ela estava liberta por completa, saindo daquela jaula, o nome de Deus sendo glorificado na boca dos seus. Ela ergueu a mão para cima e disse: povo, vocês querem saber quem foi que me libertou? Foi Deus, através desse manto santo que está aqui na minha mão. Nunca mais eu vou soltar esse manto. A virtude de Deus nesse manto me libertou por completa. E foi uma obra muito grande, uma festa entre os crentes e os não crentes. Todo mundo estava ali para glorificar a Deus. Foi uma obra que Mortugaba viu, que muitos viram, porque o poder do nosso Deus, ao mandado do Eterno, foge o rei do inferno. Deus fez essa obra em abril de 1985, na cidade de Mortugaba. Não vamos relatar tudo, é uma obra muito grande, mas uma coisa nós sabemos: essa obra aconteceu, nossa irmã foi levada para Osasco, o Senhor chamou ela na sua bendita graça, serve a Deus na terra, liberta por completo. Eu agradeço a Deus por quanto o irmão Antônio, depois dessa obra, o Senhor enviou ele para o estado da Rondônia, e na cidade de Ariquemes ele foi habitar, onde o Senhor o levantou ali para cooperador da sua obra. E depois de algumas lutas, o Senhor o estabilizou no setor 6. Existe uma igreja onde o servo de Deus atende, muitos irmãos ali congregam, uma obra muito bonita. E eu tive a oportunidade, no mês de maio de 1999, eu estive ali, conheci o servo de Deus, fizemos um laço de amizade. Deus fez muita obra, passei a amar a irmandade daquela cidade. Bendito seja o Senhor. E o tempo passou, e depois daquele acontecimento, até negócio material eu fiz com o irmão Antônio, um homem muito honesto, muito justo, um homem bastante crente, servo de Deus. E os dias passou, o irmão Antônio também veio até a minha casa. Junto com ele nós fomos até Goiânia, e lá ficamos conhecendo.
e fazendo intimidade com o nosso irmão Joel, que é meu tio, e ali em Goiânia, nós tendo feito intimidade com o servo de Deus, fizemos visitas, congregamos juntos. Depois o tempo passou, o irmão Antônio, junto à sua esposa, se hospedou também, teve a oportunidade de estar com o irmão Joel na sua casa. E o irmão Joel, agora no mês de julho de 2001, estando de férias do seu trabalho em Goiânia, ele pegou uns dias e foi até Ariquemes, passou 12 dias a visita do servo de Deus, visitando a obra de Deus ali em Ariquemes, passou 12 dias de muita alegria ali na casa do nosso irmão Antônio, e os dias passaram. Eu agradeço a Deus por quanto houve um acontecimento de tristeza, mas para aqueles que são fiéis a Deus e que têm um desejo de servir a Deus na terra, ainda que muitas vezes somos fracos, mas diz o Senhor em 7 de Apocalipse: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. E tem um salmo que diz: bem-aventurado que atende o pobre e o necessitado, porque Deus o livrará no dia do mal, porque o dia do mal está sujeito a passar na vida de todos nós. E o irmão Antônio, estando agora vendendo roupa, estando agora tendo essa profissão, representante de alguns shoppings de Maringá, comprando roupa em Monte Sião para poder ganhar o pão de cada dia. Os dias foi passando e o irmão Antônio, que é viúvo, é casado pela segunda vez. Do seu primeiro casamento existe uma filha que não é mais crente e que tem um genro que também não é crente. E ele comentando com esse genro que ele precisava de um carro para ele poder trabalhar, para fazer o seu trabalho lá em Ariquemes. O seu genro disse para ele que iria conseguir um carro, porque o irmão Antônio dizia: eu não disponho de dinheiro, mas eu tenho 2 lavouras de coco da Bahia, e essas lavouras têm coco que está perdendo, e eu preciso vender esses cocos, quem sabe aí em São Paulo, aí em Osasco mesmo, para ele poder comprar o carro. Eu tenho esse coco como capital. E o seu genro dizendo: não, fica tranquilo, porque eu vou ajeitar um negócio para o senhor. E o irmão na simplicidade esperando, e o genro voltou a ligar para ele e dizia assim: olha, meu sogro, eu consegui um carro, o pessoal tem barraca de coco na Praia de Santos, e nós vamos arrumar um Gol para o senhor, 98, um Gol quase novo, e o senhor vai pagar somente com esses cocos, eles vendem muito, é muito coco que tem para vender aqui na Praia de Santos, e eles vão querer receber do senhor só em coco, o senhor vai mandando aos poucos as cargas de coco até pagar esse carro. E ele ficando contente, pensando ser uma preparação de Deus, então o negócio adiantou, ele passou os dados, e agora quando foi dia 3 de outubro de 2001, o irmão Antônio saiu de Ariquemes rumo a São Paulo para ir até Monte Sião comprar aquelas roupas. Passou em Osasco, já tinha mandado uma parte daquela carga de cocos, e estando ali com o seu genro disse para ele: não, eu consegui o carro está comigo. E quando foram ver o carro, o irmão Antônio dizia: não, podia deixar eu pagar mais um pouco, depois que eu pagar um tanto do carro, você me entrega. Ele dizia: não, o carro já está tendo o teu nome. O irmão pegando o documento, olhando o nome, realmente parecia tudo estar tão certo, uma preparação tão grande. Irmão Antônio, que foi um homem que nunca conheceu as malícias do mundo, pois nunca afastou seus pés da casa de Deus, ele pegou aquele documento com alegria, e na porta daquele carro havia um sinal de destrago. O irmão Antônio perguntou: o que é isso aqui? Ele disse: isso é o freio de uma moto que pegou aqui e fez esse pequeno estrago, mas isso não tem problema. O irmão Antônio disse: é verdade, não tem mesmo. Pegou o documento, colocou no bolso, sempre apressado como é, pois as coisas da vida também nos fadigam e nos faz andar ligeiro. Ele pegou o documento, colocou no seu bolso, era dia 6 na cidade de Osasco, e ele saiu rumo a Monte Sião com o documento do carro no bolso, foi embora, passou em Monte Sião, fez uma compra de roupas, comprou ali 162 peças de roupa, colocou dentro do carro e partiu com destino à sua cidade, Ariquemes, Rondônia. E quando ele foi seguindo viagem, era dia 8 de outubro de 2001, ele passava pela cidade de Cuiabá já naquela noite. Então, quando ele estava no segundo trevo, antes do trevo do Lagarto, um trevo do meio ali, uma carreta vinha cercando ele na pista, parece que uma fúria para cima dele, e aquela carreta veio a bater no canto esquerdo da frente daquele carro. O carro rodopiou na pista, caiu num barranco não muito alto, e por um monte de capim o Senhor livrou o seu servo, guardou ele, e então ele foi socorrido por um guincho, e a polícia fez aquela ocorrência, e ele foi levado então ali para um lugar onde pudesse ter uma assistência no estrago daquele carro.
Quando o dia amanheceu, perceberam que não havia tido estrago. A polícia também passou de largo porque o estrago era muito mínimo, nem fizeram ocorrência. E ele, estando ali naquela oficina, conseguiram entender que um pequeno amassado apenas, algumas lâmpadazinhas quebradas, mas nada que impedisse ele prosseguir aquela viagem. Então aconteceu, amados irmãos, que nosso irmão, seguindo viagem, ele ficou sabendo, porque está escrito na palavra de Deus, que aquele que tocar num pequenino do Senhor é como tocar na menina dos seus olhos. Aquela carreta que provocou aquele acidente havia capotado 2 quilômetros ali para frente daquele local, porque o Senhor também olha por nós e vela pelas nossas almas e vinga os nossos adversários. Deus nos guarda todo o tempo. E o nosso irmão seguiu viagem, até contente em parte para ver que o Senhor estava o guardando. E quando chegou ali em Cáceres, ao passar pela polícia de Cáceres, aquele amassado chamou a atenção da polícia, que fez ele parar, pediu o documento daquele carro. E quando ele pegou no documento daquele carro, aquele policial disse para ele: você comprou esse carro de quem? Ele dizia: do meu genro. Quem é teu genro? Sérgio. Que Sérgio de quê? Eu não sei de quê. Mas de onde é esse Sérgio? É de Osasco. Mas de que rua em Osasco? Eu não sei o nome da rua, nem sei também o número da casa. Eu só sei que ele chama Sérgio, não sei de quê, porque ele é amaziado da minha filha, um segundo esposo que ela está tendo, e eu nem conheço muito bem. E o policial disse: esse carro é roubado, o CPF estava adulterado, a data daquele carro estava retroativa, fora daquele regulamento. E então foram abrir o motor do carro, um carro 1.6 com motor 1.8 turbo, o motor também era roubado. Aquela marca que ele tinha falado, que aquilo havia sido um acidente de moto, eram marcas de bala, aquele carro tinha sido usado por algum ladrão em alguma fuga. Então naquela hora a situação complicou, a cilada estava armada, o demônio estava conseguindo fazer aquilo que queria. O servo de Deus já saiu dali debaixo de grande opressão, debaixo de grande luta, de grande dificuldade. Então ele foi sendo levado para a delegacia de Cáceres, e eles faziam promessa de judiar dele bastante, mas o Senhor, que permite a nossa prova, mas não mais do que possamos suportar. Ele não permite a cruz mais pesada do que nós possa carregar. Se Ele permite uma prova é porque Ele confia que nós vamos ter resistência para carregar aquela cruz. Então lá na cidade de Cáceres, naquela mesma hora, acontecia um pequeno acidente. O nosso irmão Ditinho, que ali mora, é piloto de avião, é amigo do nosso irmão Antônio, também o conhece. O filho dele bateu de leve numa moto no centro da cidade de Cáceres, foi conduzido para a delegacia devido àquele acidente. E quando o irmão Antônio chegava na delegacia algemado, o irmão Ditinho também chegava ali. Foi uma preparação de Deus. E o irmão Ditinho então viu aquele quadro, aquela situação, correu, arrumou um advogado, o advogado veio até ali e conseguiu então fazer com que o servo de Deus aliviasse um pouco aquela carga. Mas mesmo assim ele foi detido naquela delegacia, uma cela especial que existe ali para 22 presos. É uma cela do lado direito, do lado esquerdo tem um corredor no meio, no fundo existe uma gradinha, o único contato que se tem com o mundo lá fora. E o nosso irmão ficou ali detido, foi enquadrado em 4 artigos de lei, processo sobre as suas costas. Ele pagou, como diz o mundo aí fora, o pato daquela situação. Estava ali sozinho pagando o pato, naquela situação difícil. Glória ao nome do Senhor. Então naquela dificuldade, o servo de Deus ficou ali e dizia: Senhor, eu já ajudei tanta gente na terra, eu já fiz tanta a tua vontade. Será que o Senhor não vai tomar alguém na terra para me ajudar? Será que o Senhor não vai tomar alguém na terra para vir me socorrer, me dar uma mão? E lá fora o processo corria, foi pedido habeas corpus, foi negado. O habeas corpus caminhava para o Tribunal Superior de Cuiabá, e os dias foram passando dentro daquela prisão. Então, quando foi mais ou menos dia 15 de outubro, o irmão Joel, em Goiânia, ficou sabendo daquela situação, ficou sabendo que aquela situação estava ocorrendo na vida do nosso irmão, que agora também era nosso amigo. Ele me comunicou ali na cidade de Ituiutaba que aquela coisa estava acontecendo, aquela situação difícil para cima do nosso irmão. Eu orei a Deus muito, chorei, pedi ao Senhor que tomasse um caminho. Então ficamos aguardando. Quando foi dia 25 de outubro, o irmão Joel voltou a me ligar e eu perguntei: o nosso irmão Antônio, a situação em Cáceres já terminou, já acabou, ele já saiu da prisão? O irmão Joel dizia: não, eu tenho conversado com alguns irmãos, inclusive nosso irmão Sebastião Diácono, da cidade de Cáceres, tem me passado algumas informações, parece que a coisa está complicada.
Então entrou uma tristeza. O irmão Joel me disse naquela noite do dia 25 de outubro: olha, busca de Deus o que nós devemos fazer, busca para ver se Deus te mostra alguma coisa. O que Deus te mostrar, nós estamos dispostos a fazer para ajudar o servo de Deus. Porque eu estava naquela hora em comunhão, mas entrei no meu quarto após desligar o telefone, dobrei os meus joelhos, já era por volta de 1h da manhã, e eu achei escrito em Provérbios que Deus dizia: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. E naquela madrugada eu me pus de joelhos dobrados ao lado da minha cama, a minha esposa dormia, e eu comecei a falar com Deus: Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso saber o que está acontecendo com o nosso irmão Antônio lá na cidade de Cáceres. Um fala uma coisa, outro fala outra. Senhor, num momento como esse, uma coisa tão maligna que está acontecendo, surgem muitas murmurações, Senhor, mas o Senhor que não mente para ninguém, o Senhor que só fala a verdade. Senhor, me responde agora, porque eu não estou buscando meus interesses, porque, irmãos, é bom nós lutar pelos nossos interesses, mas agradável a Deus é quando nós lutamos por interesses alheios, porque a Bíblia diz que nós devemos levar a cruz uns dos outros, e o apóstolo São Paulo ensinou a nós, dizendo por Deus na sua boca, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então eu dizia para o Senhor: Senhor, eu estou aqui no quarto agora, eu quero buscar uma resposta, eu quero saber, Senhor, não é meu interesse, é o teu servo que está numa tamanha aflição. Senhor, me responde o que está acontecendo. O teu servo tem cumplicidade, o teu servo tem culpa do que está acontecendo, o teu servo é inocente. Senhor, visitou a minha alma e falou comigo naquela madrugada: abre a Bíblia agora que eu falarei contigo. E abrindo a Bíblia por fé, apontando com o meu dedo, caía no livro de Efésios capítulo 6, num versículo que diz: para que possais estar firmes lutando contra as astutas ciladas do diabo. Então Deus falou naquela hora e começou a me mostrar, na inspiração do Espírito Santo, que aquilo que estava acontecendo com o irmão Antônio, o Senhor dizia para mim: lembra quando em 1985 eu usei do meu servo na cidade de Mortugaba para tirar pelas mãos dele aquela mulher que estava enjaulada, que Satanás mantinha preso. Lembra? E você tem as fotos que ele te deu daquela obra. E eu dizia a verdade, Senhor, e Deus falava comigo então: aquela legião que perdeu a guerra na vida daquela mulher aquele dia, que eu usei das mãos do meu servo para fazer aquela obra em Mortugaba, aquela legião voltou para o inferno derrotada. E lá no inferno aquela legião, ela fez um propósito lá no inferno e disse assim: nós vamos perseguir esse homem. E assim como ele nos derrotou tirando aquela mulher da jaula por Deus, nós vamos então perseguir ele até um dia nós colocar ele dentro de uma jaula também. E Deus falava comigo: é justamente isso que está acontecendo. A legião conseguiu vingar do meu servo, mas eu te digo agora: vai, porque eu vou fazer uma grande obra. Eu me levantei daquela oração chorando, então comuniquei com o irmão Joel já no dia 26, o qual então, participando daquilo, disse: se Deus isso tem mostrado, nós vamos nos ter que pôr a caminho. Então o irmão Joel me disse: mas iria só nós dois, se caso Deus está nos mandando lá? Eu disse: não, irmão, nós precisávamos de alguém que entenda de fatos jurídicos, que entenda desse negócio de processo, para que possa nos acompanhar nessa viagem. E ele perguntou se eu me lembrava de alguém, e eu disse: eu me lembro do irmão Alex, que trabalha no Fórum de Uberlândia, é advogado, um moço muito crente, espiritual. Eu vou ligar para ele. E o irmão Joel disse: então liga para ele, me dá o retorno à noite, glória ao Senhor. E eu peguei naquele telefone para ligar para o irmão Alex, um pouco envergonhado. Bendito seja Deus, porque já fazia um ano que eu não via o servo de Deus. E então eu estava ali, aleluia, um pouco acanhado, mas liguei para o servo de Deus, começamos a conversar. Bendito seja o Senhor. Eu perguntei: irmão Alex, o Senhor tem te dado alguma missão por esses dias? E ele dizia para mim: irmão, me apresentaram para a administração da igreja aqui em Uberlândia, estou ajudando os irmãos aqui da administração. Falei: muito bom, mas além disso, Deus te mostrou alguma missão? Ele dizia: para ser sincero, irmão João, Deus mostrou para mim e falou comigo que eu vou atravessar os estados e as divisas em missão na presença de Deus.
Naquela hora Deus nos tomou na virtude por aquele telefone, porque não importa se é por um aparelho de telefone ou que aparelho é, o importa é que a virtude de Deus ela navega por muitos caminhos, as coisas de Deus ela anda por muitos meios. Glória ao nome do Senhor. Nós não podemos ignorar, bendito seja o Senhor, de que forma o Senhor apareça. O que importa é que Deus pega as coisas sujas até para fazer as coisas limpas. Ele usa do que Ele quer, Ele usa de quem quer, Ele usa de uma linha telefônica para visitar uma alma. O Senhor nos visitava, nos tomava com a sua presença, e na virtude, dentro daquele fórum, o irmão Alex, tomado em língua, dizia para mim: nós vamos sair hoje, glória ao Senhor, ou vamos sair amanhã cedo. Irmãos, ele até se esqueceu que a esposa dele estava gestante, já prestes a dar à luz, mas o desejo de ajudar alguém que estava sofrendo foi muito grande no seu coração, porque não é questão dele ser advogado, e nem é questão dele ser jurídico, a questão é dele ter o amor de Jesus Cristo no coração. O coração falou bem alto, ele até se esqueceu e disse: irmão João, existe um pequeno obstáculo, eu preciso falar com o juiz aqui, meu patrão, para ver se ele me libera para ir com os irmãos nessa viagem. Eu disse que ligaria para o irmão Joel e depois voltaria a ligar para ele. Bendito seja o Senhor. Quando eu voltei a ligar para ele, ele disse: irmão João, eu nem esperei o irmão me dar o retorno, eu falei com o juiz e o juiz já me liberou, eu tenho a semana que vem de folga. Glória ao nome do Senhor. Então Deus estava tomando os caminhos. Naquele dia 26, o irmão Joel não pôde congregar a sexta-feira, mas ele pediu para sua esposa ir até a igreja e buscar a palavra também naquele respeito, e ela congregada em Goiânia, no Jardim da Luz, dia 26 de outubro de 2001, Senhor mandou a palavra aquela noite. 3 de Zacarias, sumo sacerdote Josué, acusado por Satanás, mas justificado por Deus, e o Senhor tomava o seu vaso na pregação e dizia: tem alguém que está sendo em algum lugar acusado por Satanás, mas Deus justificará esse alguém. A serva de Deus saiu contente e contou a palavra. Então naquela noite decidimos que o irmão Joel viria de Goiânia, o irmão Alex viria de Uberlândia, nós se encontraríamos em Tuiutaba e sairíamos em missão, porque disse o Senhor pela boca do profeta Isaías: eu direi do norte dai, do sul não retenha. Glória ao Senhor. Então nos encontramos ali, dia 27, era sábado, bendito seja o nome de Deus, e eles chegaram na minha casa, bendito o nome do Senhor. O irmão Alex, eu fui buscá-lo na rodoviária, mais ou menos 1h da tarde naquele sábado. Quando ele entrou no carro, eu disse: irmão Alex, eu liguei para o irmão um pouco acanhado ontem, glória ao Senhor, porque fazia tempo que nós não se via, eu já liguei precisando do irmão, e ele disse para mim: irmão João, faz 1 ano que eu estou orando e pedindo para Deus me enviar junto com o irmão numa missão. Bendito seja o Senhor. Então se alegramos dentro daquele carro, a virtude nos tomava. O que o céu faz é perfeito, o céu toma os caminhos e caminhos que nós não pensávamos. Bendito seja o Senhor. Então naquela hora o irmão Joel, por volta das 3 horas, chegou na minha casa, nós almoçamos ali, conversamos nas coisas de Deus. De repente nós precisávamos sair de viagem, bendito seja o Senhor, e naquela hora chegou um servo de Deus na minha casa. E eu disse: irmão, nós vamos agora orar para nós sair numa missão. Nós vamos numa missão até Cáceres, no Mato Grosso. Bendito seja Deus, glória ao nome do Senhor. E nós fomos dobrar o nosso joelho, e missão é missão. O Senhor confirmou aquela missão com uma glória muito grande. A minha sala ficou cheia da glória de Deus. A virtude do Senhor nos confirmava, nos tomava, o céu nos aprovava, porque está escrito no livro de Crônicas que a glória e o fogo são sinais da aprovação de Deus. E com fogo do céu e glória do alto, Deus visitava aquela sala. Deus começou a colocar na boca daquele irmão que havia acabado de chegar ali tudo que nós tinha conversado antes que ele chegasse. Nós sentimos um sinal muito forte, e o servo de Deus disse: irmãos, de agora em diante esse carro está tomado com fogo do céu. Bendito seja o nome do Senhor. E se os irmãos no caminho encontrar alguém que olhar com espanto para vocês, saiba que já é o sinal de Deus trabalhando, e a virtude de Deus nos acompanhava por um bom percurso daquela viagem. Glória ao Senhor. Estava difícil suportar a glória de Deus dentro daquele carro. Aleluia, o nome de Deus. E nós fomos seguindo, e então decidimos, por virtude de Deus, viajar aquela noite inteira, 1.200 quilômetros, chegar em Cáceres outro dia de manhã bem cedo. Santo é o Senhor. Então, perto de Rondonópolis, nós paramos num restaurantezinho beira da estrada e fomos jantar 11 horas da noite naquele sábado ainda. Então eu estava ali
sem aparência nenhuma, uma camisa de couro, uma calça jeans, bendito seja o Senhor, o cabelo, aleluia, sem pentear, os olhos vermelhos de sono, que eu estava dormindo no banco de trás do carro, não tinha aparência alguma, nós sentados naquela mesa do restaurante, a garçonete passava para lá e para cá, de repente ela parou, olhou para mim e disse: posso fazer uma pergunta, senhor? Sim, pode. O senhor é pastor de alguma igreja? E eu disse para ela: sim, vamos dizer que sim. E ela disse: de qual igreja? Eu falei: eu atendo a obra de Deus na Congregação Cristã no Brasil, numa parte. Por que você pergunta? Eu tenho cara de pastor? Ela disse: não, eu não vou dizer que é a cara de pastor, mas não só você também, vocês três têm algo de Deus, assim, uma coisa que eu não estou entendendo, alguma coisa de Deus está entre vocês. Então nós sentimos Deus naquela mesa de restaurante, então falamos com o Senhor assim, já está cumprindo os sinais que o Senhor pôs na boca do servo de Deus. Seguimos viagem aquela noite inteira, o Senhor nos levava pela comunhão. Chegamos em Cáceres no outro dia de manhã, era 7 horas da manhã, paramos na porta da Congregação Central, dia 28 de outubro de 2001. Nosso irmão Sebastião de Almeida, que é diácono ali, o irmão Joel já vinha comunicando com ele, e já há muitos dias sobre aquela situação, ele passava as informações. Um irmão muito amoroso, nos abraçou ali, nos recebeu com a família. Então fomos à reunião de jovens ali na Central, o Senhor fez uma festa bonita, e quando foi à tarde, nós seguimos, amados, para aquela delegacia onde o nosso irmão se encontrava detido. Chegamos ali e aconteceu que a visita não é dia de domingo, como é em muitos outros lugares. A visita naquele presídio seria na quinta-feira, já tinha passado, só na próxima quinta-feira agora. E o carcereiro, um pouco exaltado, dizia: ninguém entra porque é ordem, não pode fugir, santo é o Senhor. Mas na comunhão nós começamos baixinho no coração clamar ao Senhor que tinha nos autorizado para ir ali. Então não pode muita coisa, mas quando Deus manda, pode. De repente aquele carcereiro disse assim: não, de vocês então entra só um. Então nós falamos para o nosso irmão Alex entrar ele, glória ao nome do Senhor. Apesar de que o irmão Alex não estava ali se identificando como um advogado, se identificando como um homem que trabalha no serviço jurídico, não, ele estava ali porque quando nós saímos naquela missão, ele falou para mim por telefone: irmão João, eu deixo a minha profissão e eu vou nessa missão em nome do Senhor dos Exércitos, glória ao nome do Senhor. Mas pedimos que ele entrasse para ver o nosso irmão ali dentro, e ele conversando um pouquinho nas coisas de Deus com o carcereiro no corredor de entrada, o carcereiro disse: não, já que é assim, entra todo mundo, pode entrar todo mundo para ver o servo de Deus, glória ao nome do Senhor. Quando nós entramos ali dentro daquela cadeia, foi uma alegria muito grande. O nosso irmão estava ali dentro, bendito seja Deus, naquelas duas celas. Ele estava na cela do lado esquerdo da entrada, naquela cela direita e esquerda havia 22 presos, e como o Senhor já tinha nos mostrado também em 6 de Efésios, que Paulo era embaixador em cadeias para pregar o evangelho aos presos, e Deus mostrava que ali também naquela cadeia o servo de Deus estava pregando a palavra de Deus para aqueles presos. Bendito seja o nome do Senhor. E então confirmamos isso ao chegar ali, porque quem vai numa cadeia, pode ser quem for, lá dentro ele perde toda a autoridade, ele tem que limpar o chão, ele tem que lavar roupa, ele tem que fazer de tudo. Mas nosso irmão ali não fazia nada. Os presos diziam assim: deixa que nós lava, que nós passa, que nós arruma, o Senhor só vai pregar a Bíblia para nós, glória ao Senhor. E todos aqueles dias ali detido, ele falava das coisas de Deus, da graça para aqueles presos, santo é o Senhor. O choro foi muito grande aquela hora, a virtude nos tomava. Senhor, encheu aquele lugar de glória, aquele lugar triste, tão amargurante, glória ao Senhor, mas Deus estava enchendo de alegria do céu. Alamaia, santo é o Senhor. E naquela hora então nós se alegramos muito ali dentro, se alegramos bastante, porque a presença de Deus nos tomava. Então aquele irmão chamou um dos presos e disse: confirma para os irmãos o que Deus falou aqui nessa manhã, porque já fazia então 18 dias que ele estava ali preso, e todas as manhãs naquela gradinha no fundo daquelas duas celas, um sabiá, um passarinho cantava, e quando cantava alegrava a alma dele. E todos os dias de manhã o sabiá ia ali cantar, e naquela manhã o sabiá tinha cantado, e Deus tinha dado de interpretar o que o sabiá tinha cantado, e ele confirmava com os presos para nós ouvir o que eu falei para vocês hoje de manhã, que o sabiá tinha cantado pela manhã, e Deus falou comigo no cântico do sabiá. E os presos confirmavam dizendo: não, o Senhor disse
disse que o sabiá tinha falado que de manhãzinha tinha acabado de chegar na cidade Mesaque, Sadraque e Abednego, que Deus tinha enviado para fazer uma obra, que Deus ia encher essa cidade com fogo do céu, e oxalá que através dessa obra Deus não ia tirar o Senhor daqui. Então nós se alegramos. Ele apontou por irmão Alex e disse assim: olha, Mesaque, o fogo não vai te queimar não, viu? Você entrou nessa fogueira, mas saiba que o fogo está queimando, mas não vai te queimar. E quando nós voltava daquela missão, ficamos sabendo que o nosso irmão Joel, quando nasceu era menino, a sua mãe nos disse que o seu pai queria ter posto o nome nele de Sadraque. Então foi uma confirmação de Deus. Bendito seja o Senhor, que de menino não pegou o nome de Sadraque, mas nessa missão o Senhor oficializou. Bendito seja Deus. Então ficamos contentes ali, saímos daquela cadeia. Quando foi na segunda-feira, nós fomos até o advogado que estava cuidando do caso, para poder ver ali o que estava acontecendo, debaixo de sinais. Muita glória, Deus nos tomava naquela cidade, o amor daquela irmandade, a visitação de Deus. Fomos até o advogado, irmãos. Não queremos aqui nessa fita defamar ninguém, e queremos que todos compreendam que isso era coisa maligna e diabólica. Só queremos que o que ouvir essa fita entenda que era um plano maligno e Deus tinha que desfazer. Mas até o advogado de defesa, já tendo recebido R$3.000 por aquela causa, ele estava lutando contra o servo de Deus e até comentando na rua que o nosso irmão era culpado. Então saímos daquele consultório, saímos tristes e dissemos assim: é tão grande esse plano maligno que só Deus para nos ajudar nessa cidade. Fomos até o fórum e ali existe o Dr. Valdir Muxagata, juiz de direito daquela cidade, que um dia desejamos o Senhor fazer uma obra naquele homem também. Quando o irmão Alex abriu a porta daquela sala do gabinete do juiz, o juiz estava ali e disse para ele: quem é você? Ele disse: um servo de Deus. Então senta aqui para nós poder conversar. E conversando com ele, o irmão Alex começou a conversar não como um advogado, mas como um servo de Deus, porque o irmão Alex nos disse que se ele fala que é advogado, ele teria mandado ele pegar os processos e ler, e ele não teria ficado sabendo o que precisava saber. Ele precisava saber qual que eram as dúvidas do juiz a respeito daquele depoimento. Então ele ficou sabendo durante a conversa, que durou 30 minutos, nós da comunhão lá fora, e quando o irmão Alex saiu, ele nos contou que o juiz estava indeciso por não saber o que estava acontecendo. Ele via o irmão Antônio ser uma boa pessoa, mas os fatos que chegou até ele não dava para ele poder liberar o servo de Deus, e os processos continuavam. Então o irmão Alex percebeu que ele queria saber o dia que realmente o irmão Antônio saiu de Ariquemes. Ele queria saber também se o irmão Antônio realmente tinha ido comprar roupa. Ele não acreditava. Ele também não acreditava que houve um acidente em Cuiabá. Ele achava que em algum lugar o irmão tinha tentado fugir da polícia e amassado o carro daquele jeito. Então não tinha jeito, tudo incriminava. Mas a nossa irmã, esposa do irmão Antônio, lá na cidade de Ariquemes, desceu para Cáceres, e juntos na comunhão nós começamos a correr atrás daquelas provas que o advogado devia ter corrido, mas não correu, glória ao Senhor. Mas Deus tinha preparado de nós correr atrás daquelas provas, e com a ajuda de Deus era terça-feira, e então aquela audiência estava marcada para quarta-feira. O irmão Antônio não podia ser ouvido mais, porque constitucionalmente ele já tinha sido ouvido 2 vezes, e juridicamente não pode o réu ser ouvido de novo. Mas o irmão Alex, no amor de Deus, pediu para o juiz, e o juiz disse que ouviria ele outra vez e que rejeitaria aquelas audiências se caso ele deposse diferente. Glória ao Senhor. E então nós fomos atrás daquelas provas. Deus estava fazendo uma obra. Conseguimos a cópia da nota fiscal das roupas que foi comprada lá em Monte Sião. Conseguimos o carimbo da barreira onde aquelas roupas passou e foi carimbada. Conseguimos a passagem pela aviação Andorinha do dia que o nosso irmão saiu da cidade de Ariquemes. Conseguimos também uma declaração do guincho de Cuiabá, que havia prestado socorro ao servo de Deus e confirmava aquele acidente, e se dispunha também a ser uma das testemunhas. E Deus estava tomando os caminhos da terra. E chegou quarta-feira, aquele dia 31 de outubro de 2001, era dia da audiência, às 2 horas da tarde, nós ia estar naquele fórum. 1 hora da tarde nós fomos para o gabinete do advogado para poder passar para ele as provas que Deus tinha preparado para ele apresentar ao juiz antes daquele depoimento. Então dentro da sala daquele advogado eu resolvi entrar junto com os irmãos. O irmão Alex passava, o irmão Joel na comunhão, o irmão Alex mostrava as provas que Deus havia preparado, e ali na comunhão eu olhei por trás de mim, e em cima de uma mesinha
havia ali um boneco da macumbaria, porque nós servos de Deus, nós temos que ser observador. E quando eu vi aquele boneco, o Senhor confirmou no meu coração e disse: esse homem é espírita, e o adversário está usando e cegando a mente dele para lutar contra o meu servo. Mas prega a minha graça para ele agora, conta a obra da jaula para ele agora, que eu vou expulsar isso tudo que está nele, e da agora por diante ele vai trabalhar a favor do meu servo. E o Senhor me tomou dentro daquela sala junto com os irmãos, e nós começamos a pregar para aquele homem, e foi pregando a graça e contando maravilha e contando a obra da jaula, e o porquê que aquela situação estava acontecendo, o tamanho da cilada maligna e a obra que Deus estava fazendo. Quando eu terminei de contar, o Senhor nos tomou numa grande virtude. Eu corri até o carro, passei nas mãos na foto, porque quando o irmão Antônio, em 99, na casa dele em Ariquemes, me presenteou com aquelas duas fotos, ele disse assim para mim: irmão, muita gente já me pediu essas fotos, essas duas aqui é repetida, eu guardo essas fotos porque quando eu conto essa obra, isso aqui serve de recordação, isso aqui serve de confirmação. Mas em 99 ele dizia: eu vou te dar essas fotos porque um dia Deus vai usar delas para uma grande obra, bendito seja o Senhor. E naquela hora, na virtude, dentro daquele carro, na minha pasta, eu peguei aquelas duas fotos, voltei correndo na sala daquele advogado. Quando eu entrei ali dentro, eu disse: doutor Sérgio, como Jesus disse para Nicodemos, nós falamos do que sabemos e testificamos do que vimos, e eu te pergunto agora, você aceita o nosso testemunho? E ele disse: sim. Eu apresentei a foto diante dele e disse: porventura isso aqui confirma a obra que eu acabei de te contar? E ele, pasme, assustado, disse: sim, isso confirma tudo, glória ao Senhor. Quando ele pegou a outra foto, ele disse: nossa, mas esse aqui é o meu cliente. Eu falei: é ele mesmo. E no rodapé da foto embaixo, ele olhando a data, disse: mas meu cliente é crente desde 1985. Eu disse: que é isso, doutor? O teu cliente é crente desde que nasceu. Com 12 anos de idade ele batizou. Ele nunca arredou os seus pés da casa de Deus. É um homem santo de Deus na terra, um homem simples e humilde, mas é um homem que não mata, que não rouba, que não adultera, que não mexe com a família dos outros, que não toma o que é de ninguém. É um homem santo de Deus que toma conta de uma igreja de uns 600 irmãos mais ou menos no estado de Rondônia, e uma irmandade que está orando por ele. Esse homem já foi até em outros países e de muitos lugares, doutor, as orações estão subindo. O advogado já até querendo glorificar Deus junto com nós disse assim: então não posso demorar mais, eu tenho que ir por fora agora, eu tenho que falar com o juiz antes da audiência. Bendito seja o Senhor. E nós também fomos para aquele fórum, já estava quase em cima da hora, e o advogado entrou ao juiz antes do depoimento começar, antes do réu chegar. Bendito seja o Senhor. Então o advogado passou para o juiz que aquele homem era um homem usado por Deus, que ele havia sabido de alguma coisa a respeito disso, daqueles nossos 3 irmãos que foram testemunhas ali, que foram intimados para depor a favor do nosso irmão Antônio naquela audiência. Foi o nosso irmão Zezinho, cooperador de jovem na cidade de Cáceres, o nosso irmão também, que esquecemos agora o nome, mas que é professor e serve a Deus ali naquela cidade, o nosso irmão Titinho, que também é o irmão piloto, que também era uma das testemunhas. Para 2 deles, quando entraram para depor, o juiz fez a mesma pergunta. O juiz disse: olha, o réu, esse homem é um servo usado por Deus? E o irmão Zezinho respondeu para ele: sim, esse homem é usado por Deus. Mas como que você sabe que esse homem é usado por Deus, se ele mora em Ariquemes e vocês moram aqui em Cáceres, e de Ariquemes a Cáceres dá 1000 quilômetros mais ou menos? Como é que vocês sabem, têm essa intimidade de saber se ele é usado por Deus ou não? E o irmão respondeu assim na comunhão: é porque nós somos um povo, doutor, que nós se guiamos pela palavra que Deus manda na igreja. A pregação da palavra guia, é conduta da nossa fé, então nos conduz de acordo à guia da palavra. E quando chega um irmão de fora que tem ministério, os irmãos do ministério ficam contentes de deixar ele presidir o culto na igreja, porque quando a palavra vem na boca de um irmão de fora, então confirma ainda mais para a igreja aquilo que estão buscando como guia e resultado da palavra de Deus. E esse homem, muitas vezes passando por aqui para ir a São Paulo, ele parou, congregou com nós, atendeu cultos, e Deus falou na boca dele, inclusive na minha própria vida muitas vezes. Então o juiz pedia para o escrevente: coloca aí no processo, esse homem é um homem usado por Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então aquela audiência correu mais ou menos até às 6 da tarde, e nós lá fora esperávamos o resultado, porque nós tínhamos ido ali, não sabíamos o que ia fazer, mas quando nós estávamos ali, começou a entrar uma fé no nosso coração, que nós ia ver uma obra muito grande, uma obra maior do que nós pensava. Mas de repente as coisas virou lá dentro, não sabemos se proposital, de que forma foi.
Mas aquele juiz começou a irar, aquele juiz começou a ficar nervoso, e lá de fora nós escutávamos os gritos dentro daquela audiência. E então de repente ele disse para o irmão Antônio assim, ele falou: você está mentindo, as provas não batem, você é mentiroso. O irmão Antônio ergueu as mãos para o céu e disse assim: doutor, ele tinha mandado ele ficar frente a frente com ele de pé. Ele disse: doutor, eu estou depondo pela terceira vez e vocês não acreditam em mim, as provas estão aí, o senhor não está acreditando. Eu digo agora para Deus que eu sirvo agora, se eu estiver mentindo, Ele não gosta da mentira nem de mentiroso. Se eu estiver mentindo, Ele vai descer aqui nessa sala agora e vai matar eu que estou mentindo. Mas se eu estiver falando a verdade, que Deus desça e mata quem não está acreditando em mim. O juiz espantado disse: então deixa eu correr daqui. E com aquela roupa que ele usa, ele saiu correndo para dentro da cozinha daquele gabinete e só voltou 5 minutos depois e disse: já passou o perigo, eu vou voltar. E então disseram que podia voltar, o juiz voltou. O irmão Alex nos confirmou que nunca viu um juiz fazer uma cena daquela, mas então a audiência corria, o promotor encerrou a sua parte, saiu daquela sala, e quando ele saía, nós cercamos ele lá fora e dissemos assim: doutor, e como que está o caso? Ele disse: olha, onde vocês são? E nós começamos a contar para ele de onde nós éramos e tudo que estava acontecendo. Ele disse: então, volta correndo para casa, porque antes de 90, 120 dias, esse homem não vai ver a luz do sol aqui fora. Amanhã eu tenho que entrar com isso e mais aquilo que incrimina. O caso está complicado, não tem jeito. Bendito seja o Senhor. Então foi as palavras do promotor para nós. Ele foi embora e nós voltamos para o pátio ali do fórum. De repente saiu lá de dentro nosso irmão Antônio, algemado, escoltado por aqueles soldados. A tristeza tomou o nosso coração. Só deu tempo de dar um tapa nas costas dele e dizer: irmão Antônio, vai firme, porque um povo ora por você na terra. E então a tristeza nos tomava. Acompanhamos até a delegacia, ele foi guardado e nós voltamos para o hotel, e do hotel, bendito seja o Senhor, ali dá mais ou menos 6 quilômetros dentro de Cáceres, e nós foi voltando para o hotel. E naquela volta nós conversando dentro do carro, a tristeza tomava o nosso coração. Eu estava ali triste, bendito seja o Senhor, mas tentando passar alguma alegria, e conversando com o nosso irmão Alex. De repente eu não tive mais resposta, bendito seja o Senhor. Quando eu olhei para o servo de Deus, ele já não falava mais, a opressão foi muito grande, a luta, a guerra espiritual, bendito seja o Senhor. Servo de Deus perdeu a voz, santo é o Senhor. Passamos na casa do Malditinho e estava a tristeza tomando os rostos, corações, bendito seja Deus. Então não restava mais nada. O irmão Alex acenando disse: me leva para o hotel que eu não aguento, eu vou sofrer alguma coisa ruim, bendito seja o Senhor. E nós fomos para aquele hotel. Quando Deus chegou ali no quarto do hotel, bendito seja Deus, nós entramos para dentro. Eu falei para o irmão Alex tomar um banho gelado, e então ali no cantinho da cama eu fui orar a Deus e comecei a falar com o Senhor: Senhor, desde que tu me chamou, eu não bebo cerveja, eu não bebo bebida de álcool. Senhor, eu não ando sem camisa na rua, eu não durmo sem camisa, eu não torço pro Palmeiras, nem pro Corinthians, nem pro Flamengo, nem para time nenhum. Senhor, eu não gosto de Fórmula 1. Senhor, a minha diversão é te servir na terra, é ver o teu operar, atender o teu ministério. E agora, será que é isso que no meio de uma batalha nós vamos levar de volta, Senhor? Será que é com essa tristeza que nós vamos voltar para casa? Então fiz aquela oração em poucas palavras, confessei para Deus minha situação. E o irmão Alex saiu de dentro daquele banheiro e a voz foi voltando aos poucos. De repente estava tudo normal, e eu sorrindo disse para ele: e aí, irmão Alex? Ele disse: estou pronto para outra batalha, glória ao nome do Senhor. Então nós foi jantar, bendito seja Deus. A nossa missão parece que havia acabado. No outro dia só nos restava fazer uma visita, bendito seja o nome do Senhor, porque quando eu saí de Tuiutaba, eu liguei para a casa do auxiliar de jovem, comentando com ele da minha viagem, que eles iam atender a reunião de jovem no outro dia para mim, bendito seja o Senhor. Então quando eu fiz aquele comentário, a mãe dele pegou o telefone e disse assim: nossa irmã Silvânia, e ela contava dizendo assim: olha, vocês vão em Cáceres, Mato Grosso. Eu dizia assim: nós vamos em Cáceres, Mato Grosso. Ela disse: então não volta de lá sem visitar o meu primo, é nosso irmão músico que sofreu um acidente, quebrou 5 partes da coluna, e ele está ali em cima de uma cama já faz 3 anos. Não volta sem visitar, sem orar com ele, bendito seja Deus. E na estrada, na rodovia,
havia, Deus tinha posto no meu coração, que quando nós visitasse aquele irmão que estava paralítico, bendito seja o Senhor, que Deus ia fazer uma grande obra. Eu havia me esquecido no meio daquela situação, então só restava nós fazer uma visita para ele, e naquela quinta-feira, bendito seja o Senhor, dia 1º, santo é o Senhor, de novembro de 2001, só restava fazer a visita lá no presídio, que era das 2 às 4 da tarde, e então nós estava pronto para voltar, a missão estava entregue, a tristeza era grande, bendito seja Deus, mas para quem serve a Deus, o fim das coisas é melhor do que o princípio. E então nós fomos ali, bendito seja o Senhor, fazer uma visita para o irmão Celso. Antes de ir até o presídio, almoçamos na casa do nosso irmão Emílio, e então seguimos ali, bendito seja o Senhor, para a casa do irmão Celso. Quando chegamos dentro daquele quarto, o nosso irmão Celso paralítico, naquela situação, mais contente e alegre, dizendo: irmão, eu não perco a esperança, eu espero no Senhor de dia e de noite, glória ao Senhor. E Deus nos deu palavra de consolo, de alegria dentro daquele quarto. Umas irmãs santas de Deus veio orar com nós também, e de repente, na hora daquela oração, naquela virtude, Deus tomava nós na oração, e Deus me fez lembrar do que quando nós visitasse o paralítico, Deus faria uma obra. Então naquela hora entrou a fé no meu coração, e eu pensei, de duas coisas acontece uma: ou Deus põe esse paralítico para andar agora, ou Deus tira o nosso irmão da prisão. Tirar o irmão da prisão era coisa quase impossível, porque o promotor disse que não tem jeito, o juiz disse que não tem jeito, o advogado também disse que não tem jeito, glória ao Senhor. Então orei com fé, impus as mãos sobre o servo de Deus, falei: vou fazer uma oração de imposição de mão, porque se a obra que Deus falou for libertar o paralítico, ele já sai andando agora. Bendito seja o Senhor, porque achei escrito em 16 de São Marcos: porão a mão sobre os enfermos, curarão. E eu dizia: Senhor, minhas mãos está aqui imposta agora a curar te pertence, as mãos são minhas, a cura te pertence, glória ao Senhor. Mas terminou aquela oração, levantamos, Deus não tinha libertado o paralítico. Se Deus não tinha libertado o paralítico, restava uma obra para Deus fazer. Santo é o Senhor. Já passava das 2 horas, nós não podíamos perder tempo daquela visita, porque tinha que passar aquelas 2 horas, eram as últimas horas que nós ia ver o servo de Deus, bendito o Senhor, porque nós tinha que voltar para casa, a semana estava encerrando, glória ao nome do Senhor. O irmão Joel tinha encerrado os seus compromissos para ir ali, o irmão Alex também com a sua esposa gestante, eu estava ali também na minha situação, bendito seja Deus. Então quando nós foi saindo da casa do irmão Celso, ele com aquela voz trôpega e cansada disse assim: irmãos, eu estou aqui nessa cama, eu estou sofrendo aqui, na verdade eu estou preso também, mas eu não conheço esse irmão que está preso na cidade, mas desde que eu fiquei sabendo, eu estou orando por esse irmão, e Deus tem me mostrado aqui, que como ele tirou Pedro da prisão, esse irmão não vai ficar preso, Deus vai tirar ele, bendito seja o Senhor. Aquilo serviu de fé, de reforço no nosso coração. Nós saímos daquela casa, e quando nós foi seguir para aquela delegacia, atravessa o centro de Cáceres, vira para a direita, vai para aquela cadeia, vira para a esquerda, é o fórum. O irmão Alex disse: vamos passar no fórum. Mas para que passar no fórum, irmão? Bendito seja o Senhor, nós nem sabe se o fórum está trabalhando hoje, era feriado facultativo público, bendito seja o Senhor, mas ele sentiu de ir. Nós fomos até o fórum. Quando chegamos ali, abrimos, bendito seja Deus, a sala da 4ª vara criminal, porque naquela madrugada, irmãos, nós tinha deitado em grande tristeza. E então quando foi pelas 3 horas da manhã, o adversário veio lutar comigo em sonho, glória ao Senhor, e naquele sonho eu acordei falando em língua, manifestando a promessa, até tremendo, porque crente que é crente expulsa o demônio até dormindo, bendito seja o Senhor. E tinha levantado, tentei dormir, o inimigo lutou de novo. Eu tinha convidado os servos de Deus para orar naquela madrugada, nós tudo oramos e amanhecemos o dia na comunhão orando, bendito seja o Senhor. E então nós chegamos naquele fórum. Quando nós abrimos a sala da 4ª vara criminal, encontramos o doutor Sérgio, o advogado, que era contra, tinha ficado a favor. Ele estava dentro daquela sala, bendito seja o Senhor, lendo um papel, e nós perguntamos: ô doutor, que surpresa o senhor aqui, e o que o senhor está lendo aí? Ele disse assim: estou lendo a decisão do juiz. Mas que decisão de juiz? Não acabou, não encerrou ontem a audiência? Qual foi a decisão? Bendito seja o Senhor. Ele disse: não, o juiz por certo se perturbou, ele levou os papéis para casa, e na casa dele ele decidiu. E o que o juiz decidiu? Decidiu soltar o réu, bendito seja o nome do Senhor. Alamassalá
saia, está sendo agora feito o alvará de soltura para ele sair. Nós agarramos o advogado pelo braço, saímos fora daquela porta, abraçamos junto com ele lá fora, e eu dizia: doutor Sérgio, bendito seja Deus, nessa madrugada, era 3 horas da manhã, eu lutei com o demônio 2 vezes, convidei os irmãos para orar, nós oramos, santo é o Senhor, amanhecemos na comunhão, e ele disse: eu posso garantir uma coisa para vocês, o juiz decidiu isso aqui na madrugada na casa dele, bendito seja o nome do Senhor. Então nós estava vendo o movimento do céu, nós encostamos numas colunas ali naquele fórum e choramos para todo mundo ver. Nós estava contente de ver Deus fazer um milagre jurídico na cidade de Cáceres, glória ao nome do Senhor. Nós fomos para aquela cadeia, para aquele presídio, e chegamos ali e só podia entrar 2, então o irmão Joel ficou na comunhão lá fora. Entrou eu e o irmão Alex ali dentro, e quando nós entramos, o irmão Antônio estava ansioso. Ele dizia: irmãos, ontem quando eu saí daquele fórum, eu só pedi uma coisa para Deus, eu pedia para Deus nunca, bendito seja o Senhor, deixar a fé desfalecer do meu coração, e para que Ele consolasse os irmãos que iam voltar para casa, santo é o Senhor. E ali fizemos alguma surpresa, mas de repente nós tivemos que contar para o irmão o resultado da obra que Deus tinha feito. Ele começou a manifestar a promessa dentro daquela cela, os presos não estranhavam, porque já eram todos evangelizados, conhecedores do poder de Deus, e Deus tomava ele em linguagem dentro da cela, parece que queria arrebentar aquelas grades, aleluia, o nome do Senhor. Então ele chamou um dos presos para confirmar de novo, e disse: irmãos, o sabiá até hoje não parou de cantar aqui na gradinha, e nessa manhã do dia 1º, glória ao Senhor, de novembro, ele cantou aqui na gradinha. Vou confirmar com os presos agora o que eu falei para eles, bendito seja o Senhor. Então ele perguntava para os presos e contava para nós: nessa manhã o que eu falei para vocês? O Senhor falou que o sabiá tinha cantado, e Deus falou na boca do sabiá hoje, glória ao Senhor, que era para o Senhor dar 7 voltas aqui dentro dessa cela, que como Josué deu 7 voltas em volta dos muros de Jericó, e os muros de Jericó caiu na vida dele e do povo de Deus, que hoje o Senhor te tiraria fora dessa cela, dessa situação, glória ao nome do Senhor. E era realmente isso que estava acontecendo, a vara de soltura estava na mão do oficial a caminho, aleluia, o nome do Senhor. A virtude de Deus tomava dentro daquela cela, glória ao Senhor. Você que está ouvindo essa fita, você fica sabendo que está sendo contada uma obra de uma prisão material, mas que era um movimento espiritual para tentar entristecer um povo de Deus na terra. E fica sabendo você pode não estar preso dentro de uma cadeia, mas se alguma situação está te prendendo, se alguma coisa está te amarrando, fica sabendo, essa obra, esse Deus, esse poder pode entrar e agora te tirar dessa prisão, dessa situação, te dá a chave da libertação, porque Deus é aquele que entrou lá com Pedro, tirou ele de lá. Quando Paulo e Silas foi preso, o Senhor deu um terremoto, tirou eles de lá, e o Senhor está tirando até hoje, porque a sua obra não parou, é a mesma obra na terra. Essa virtude continua, essa virtude passa. Se não fosse, está registrado na Bíblia, escrito e gravado aleluia, em escrituras, glória ao Senhor. Nós hoje não sabia que Paulo um dia saiu da cadeia, por isso que nós estamos gravando essa fita, porque se nós não deixar gravado, muitos não vão saber que essa obra aconteceu na terra, que o Senhor um dia abriu as prisões, que o inimigo tinha colocado alguém lá dentro, mas o Senhor tirou, porque em 1908 Deus já falava nas mensagens, como foi citado no começo desse testemunho, que o Senhor tiraria para fora das prisões aqueles que foram colocados lá dentro. Então era isso, a virtude tomava. O irmão Antônio apontou para nós e disse assim, para aumentar a fé dos irmãos, para os irmãos crer que Deus é Deus e que Deus não me desamparou aqui dentro. Olha aí fora da cela agora, e nós olhamos num cantinho da parede que existe, a mala do nosso irmão já estava do lado de fora, glória ao Senhor. Por aqueles pequenos espaços da cela, ele foi passando a mala, a bolsa aos poucos, glória ao nome do Senhor. E nós, eu e o irmão Alex, fomos testemunhas de que o sabiá tinha falado, ele tinha crido e passado a mala para fora, aleluia, o nome de Deus. Eu agradeço a Deus, não tenho palavra nessa fita, nessa virtude, nessa alegria que nos toma agora. Santo é o Senhor que está no céu, bendito seja Deus que nos livrou, bendito seja Deus que nos consolou, bendito seja Deus que nos chamou nessa graça e que vai levar nós até o fim dela. E um dia no céu nós vamos ver a face desse Deus, vamos abraçar Jesus Cristo, bendito seja o Senhor. E lá no céu vai passar tudo e nós nem vamos lembrar das aflições que passamos nesse mundo, mas as aflições que o justo passa nesse mundo é para Deus fazer outras obras na terra. Nós temos certeza que essa obra vai caminhar por muitos lugares, irmãos, porque naquela hora
chegou a vara de soltura. Então o servo de Deus saiu de dentro daquela cela. Os presos ficaram tristes, porque aquele que consolava eles, que ensinava bons caminhos para eles, agora estava deixando eles. Bendito seja o Senhor, mas era lícito que aquilo acontecesse. Bendito seja Deus. Então quando o irmão saiu lá fora, a esposa dele estava esperando. Foi uma cena tão bonita, se abraçaram os dois, porque ela não pôde entrar ali, que ele pediu que ela não entrasse, que o lugar era ruim. Santo é o Senhor. Então naquela hora, depois de tantos dias sem ver, eles se abraçaram, aleluia, se alegraram, a virtude de Deus tomou. E aquele homem de Deus é tão humilde que ele chamou a esposa e levou ela dentro da sala do advogado, do delegado, o delegado que tinha zombado tantas vezes dele, tinha falado tanta coisa, mas ele esqueceu de tudo, porque o crente é assim: quando Deus entra na vida dele, o poder de Deus toma, ele esquece tudo que é ruim do passado e passa a viver coisa nova e coisa boa. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes a coisa fica velha na nossa vida, é só até Deus aparecer. Apareceu Deus, o que é ruim fica para trás, o que é bom nós avança. Bendito seja o Senhor. Ele dizia para sua esposa: esse aqui é o delegado, foi um pai para mim aqui dentro. Então houve alegria e o delegado apontou e disse: você mereceu isso. Bendito seja o nome de Deus. Quando saímos lá fora, irmãos, não querendo aumentar nada do que Deus fez, mas também não diminuindo. Bendito seja Deus, apesar de estar sendo resumida essa obra, porque foi 7 dias de movimento do céu. Bendito seja o Senhor. Quando nós chegamos do lado do carro para poder colocar as coisas do irmão dentro do nosso carro, glória ao Senhor, por cima da nossa cabeça, o céu estava meio nublado, deu um trovão bem forte, glória ao Senhor, e ele começou a falar em línguas e disse para a esposa dele: conta para os irmãos agora qual que foi a última palavra que eu preguei no último culto que eu atendi. E ela contou e disse: Deus falou assim, que ia haver uma prova, e depois da prova ia haver uma libertação, e que na libertação Deus responderia na voz de um trovão. Glória ao Senhor. E os nossos ouvidos estavam ouvindo aquilo ali na cidade de Cáceres, um trovão falando no céu, muitas almas se alegrando na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Então, na virtude, naquela alegria, nós foi saindo e foi deixando aquele lugar do presídio e fomos indo até a casa dos irmãos que estavam nos esperando, porque muitos não sabiam que aquela obra estava acontecendo. Estavam lá alguns esperando o resultado da nossa visita para saber notícia do servo de Deus. Quando nós chegamos ali, a alegria foi muito grande. O Senhor tomava todos na presença do Espírito Santo. A virtude tomava aquela casa. Nosso irmão Zé Feitosa, o diácono mais velho daquela cidade, dos 3 diáconos que tem ali. Santo é o Senhor, um santo homem de Deus. Quando ele chegou, que ele viu a face do irmão Antônio, ele não se conteve, ele nem deu conta de vir abraçar o irmão. A linguagem do céu tomou ele e ele saiu para o fundo do quintal manifestando a promessa. A alegria era muito grande, a virtude de Deus tomava nós, era cumprimento da palavra na cidade de Cáceres. Bendito seja o nome do Senhor. Aquela vitória não era nossa, aquela vitória era de todos que amam essa obra e essa graça. Santo é o Senhor que está no céu. Nós estava contente, o milagre jurídico acontecia em Cáceres. Aleluia, o nome do Senhor. Então a alegria tomava um, tomava outra, a linguagem manifestava, a virtude tomava, o que nós tinha passado de tristeza ficou para trás, a alegria era muito grande. Glória ao nome do Senhor. Nosso irmão Antônio foi lá dentro, tomou um banho, voltou, assentou e só chegava irmãos, e a linguagem manifestava, a virtude tomava, alegria nos corações. Santo é o Senhor que está no céu. E de repente, irmão, nossos ouvidos ouviu, nós somos testemunhas. Glória ao Senhor. Mais ou menos no rumo por cima daquela casa, o sabiá cantou, mas um cântico muito alto que todos nós pudemos ouvir. O irmão Antônio pediu para nós fazer silêncio e escutar. Por certo, aquele passarinho, como mensageiro de Deus, estava dizendo naquela hora: eu vim despedir de vocês porque a minha missão acabou. Eu não preciso mais cantar para alegar quem está preso, porque quem estava preso já soltou. Não sei, irmãos, o que Deus falou, mas que o cântico foi bonito, foi. Bendito seja o Senhor. Foi a única vez que nós pôde ouvir junto com ele, porque ele ouviu todos aqueles dias da prisão. Santo é o Senhor. Mas nós somos testemunha que aquela hora o sabiá cantou muito alto. Glória a Deus. Irmãos, então nós fomos jantar.
na casa do nosso irmão Cícero, foi uma festa naquela cidade. Irmãos, estava ali o nosso irmão João Moreno, o ancião mais velho da cidade, nosso irmão Valdo, cooperador da central, os irmãos do ministério, a irmandade. Irmãos, quantos irmãos, quanto amor, quanta virtude, quanta presença de Deus derramada. Irmãos, porque quando Deus toma esse povo no amor, não existe amor que manifeste em outra comunidade como no meio desse povo. Quando o amor de Cristo se faz vivo entre nós, irmãos, é a coisa mais linda que existe na terra. Santo é o Senhor, parecia que nós éramos amigos antigos, irmãos. Santo é o Senhor, e lá mais de 200 irmãos enchendo aquela casa, irmãos, nós jantando e contando obra. Nosso irmão João Moreno, tomado de amor, ele nos disse assim por várias vezes: irmãos, vocês foram anjos que Deus enviou nessa cidade, vocês estão aqui enviados em missão de Deus, vocês vieram aqui para Deus através de você cumprir palavras que Ele tem mandado em Cáceres, porque Deus tem mandado palavras aqui em Cáceres, irmãos, que ia fazer obra para mexer com o juiz, com o promotor de justiça, para mexer com as autoridades e com todo mundo. E era verdade, irmãos. Naquela oportunidade, naquela comunhão, no meio daquela guerra, eu e os irmãos, nós pregamos para cabo, para soldado, para sargento, para delegado, bendito seja o Senhor. Para muitos ali nós pregamos a graça de Jesus Cristo, bendito seja Deus. Então, irmão João Moreno dizia: irmãos, os irmãos têm que ir embora, porque já venceram a missão, estão muitos dias fora de casa, mas os irmãos não podem ir sem antes um culto para nós agradecer a Deus. Amanhã eu não vou estar aqui porque é reunião em Cuiabá, bendito seja o nome do Senhor. Amanhã, santo é o Senhor, é dia 2 de novembro, e nós temos reunião à noite ao som dos anciãos mais velhos, mas fica sabendo, chamou o ministério e disse: cancela o culto da vilinha, cancela o culto lá do bairro, e convida toda a irmandade da cidade, da região, se for possível, que amanhã vai ter um culto especial aqui na Central de Cáceres, para agradecimento dessa obra que Deus fez para nós nessa cidade. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, aleluia, com muito amor aquilo foi decretado, e naquela sexta-feira, 2 de novembro, nós passamos um dia alegre, de libertação, de alegria. Santo é o Senhor, e naquela noite a igreja encheu de gente, Cáceres estava em festa, a irmandade, o coração nosso, bendito seja o Senhor, naquela comunhão maravilhosa, irmãos. O fraco estava dizendo: eu sou forte. O triste estava dizendo: agora eu estou contente. O provado já estava sem prova, irmão. Foi uma alegria muito grande em todos os corações, a igreja cheia de gente. E por surpresa nossa, quem atendeu aquele culto foi nosso irmão Antônio, que passou todos aqueles dias de sofrimento. Glória ao nome do Senhor. Aquela virtude tomou aquele culto, aquela casa foi cheia da glória de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, então naquela virtude, aquela presença de Deus que tomava aquele culto, porque, irmãos, já foi dito uma vez, vai ser dito de novo, que na vida do que crê, do que é fiel, o fim das coisas é melhor do que o começo, e o fim daquela viagem, daquele culto para nós estava sendo melhor do que o começo de tudo. Glória ao Senhor, no nosso coração cantava a vitória, a nossa alma se alegrava. Irmãos, então o Senhor, no final daquele culto, Ele batizou 4 almas com a promessa do Espírito Santo. Santo é o Senhor. E daquelas 4 almas que Deus batizou, um deles foi um irmão músico que desejava receber a promessa, e quando ele saudou os irmãos lá na frente, saudou todos nós, o irmão Antônio, que ele foi saindo no corredor, o Espírito Santo falou com ele: você sabia que o crente provado tem virtude? E ele disse: sim, Senhor. Então, você não quer receber a promessa? Sim, eu quero. Então volta lá e salda o irmão Antônio, mas salda e abraça ele, que eu vou te selar agora. Glória ao Senhor. Ele creu e voltou na comunhão. Quando ele abraçou, Deus batizou com a promessa. Irmãos, a alegria era muito grande. Bendito seja o nome de Deus. Nós ainda voltamos ali naquele presídio, porque na madrugada de sábado nós sairia 7 dias de missão, completando a vitória na nossa mão, um cântico de vitória. O Senhor mostrou em sonho, encheu aquele carro de renovos. Glória ao nome do Senhor. E nós estava voltando com muitos renovos dentro daquele carro, renovos que a palavra gerou. Bendito seja o Senhor. Como crianças novas, bendito seja Deus. Eram os renovos de Deus, força nova, virtude nova, alegria nova, fé nova para compartilhar com os outros. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, nós ainda fomos naquela cadeia aquela noite levar uma Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, nós fomos levar uma Bíblia ali. Bendito seja Deus, porque lá dentro daquele presídio existe, irmãos, o moço, santo é o Senhor, Joel Borges, entre aqueles presos que estavam ali. Irmãos, havia ali o Joel Borges, glória ao Senhor. O moço também, irmãos,
que tinha sido evangelizado pelo irmão Antônio, inclusive tinha deixado ali, no dia que o irmão Antônio passou no fórum, ele fez uma escrita por mão, tentando consolá-lo também, ajudá-lo naquela situação. E quando o irmão Antônio voltou do fórum, estava lá um papel escrito por irmão Antônio, nessas palavras que também eu vou deixar nessa fita para terminar. E ele dizia assim: Senhor Antônio, na alegria se faz um amigo, mas na angústia se faz um irmão. Deus tem um plano para cada um de nós, basta que creiamos nele. Se soubéssemos que tanto as dores quanto as alegrias desta vida são passageiras, não sofreríamos tanto. Como o Senhor falou que sua esposa é muito simpática, isso é para ela. Se a mulher tiver brilho nos olhos, ninguém verá as rugas que tem em volta deles. Que Deus abençoe o lar de vocês. Neste momento o Senhor está no fórum e eu estou aqui orando por você. Essas palavras esse preso tinha deixado também por mão. Então fomos até ali, deixamos aquela Bíblia endereçada a ele. Bendito seja o Senhor. Na madrugada de sábado nós saímos daquela cidade, acompanhamos os irmãos do ministério que tinham ficado para trás até a cidade de Cuiabá. Passamos em Cuiabá naquele dia, bendito seja o Senhor, dia 3 de novembro de 2001. E ali na cidade de Cuiabá os irmãos do ministério estavam reunidos para entrar para a reunião. Cumprimentamos a muitos, bendito seja o Senhor. Os irmãos mais velhos ali, cumprimentamos a muitos, e então despedimos dos irmãos, e então nós saímos dali, chegamos na nossa cidade, bendito seja o Senhor, na noite de sábado, glória ao nome do Senhor. Irmãos, estávamos contentes, a missão havia findado, a vitória veio na nossa mão. Tiveram na certeza do seu coração, passo que passar, ande por onde andar, esteja onde estiver, o nosso Deus é um Deus que não nos desampara, como ele disse lá em 13 de Hebreus: não te deixarei e nem te desampararei. Somos gratos juntos a Deus por tudo isso, e só Deus no céu por nós seja louvado. Amém.